Uma boa tarde a todos que estejam assistindo o canal nesse momento. Agradeço muito. Aproveito a oportunidade, já de início, para pedir a vocês que se inscrevam no canal, que dê um like para a gente aí, para ajudar os trabalhos. É muito importante para ajudar nosso trabalho aqui. É uma forma de incentivar. E hoje, como mostrei para vocês, choveu praticamente a semana toda. O tempo está muito ruim, então nós tivemos poucas atividades fora, e deixamos mais para as atividades dentro da casa. E nesse período de chuva, assim, eu me atenho mais às atividades de oficina, alguns pequenos reparos, de leituras e algumas séries que a gente sempre vê, né? Que é uma série muito interessante, então vale a pena a gente conferir. No vídeo de hoje, eu trago para vocês uma outra proposta. Todo mundo, todas as pessoas, ela tem uma filosofia de vida. E a minha filosofia é a filosofia existencialista. Mais ainda, o existencialismo heideggeriano. Tem gente que tem uma filosofia de vida espiritualista, outros monetarista, outros socialistas e daí por diante. Eu, depois de bastante tempo da minha vida, eu resolvi me dedicar à minha filosofia de vida existencialista heideggeriana. Gostaria de falar para vocês por que eu escolhi a heideggeriana e não outro existencialismo, não outro autor existencialista. Nós temos algumas passagens interessantes do existencialismo. Ele se inicia com Søren Kierkegaard, que é o existencialismo religioso. Kierkegaard, ele era um monge que dedicou toda a sua filosofia à igreja cristã. Então é um homem voltado a Deus, extremamente voltado a Deus. Toda a sua filosofia é voltada a Deus. Depois disso, nós temos Russell, que é um filósofo existencialista, mais academicista. É um homem das teorias acadêmicas, lecionava sobre isso e tal. Então é um autor, é um pensador academicista. Aluno dele, nós temos Martin Heidegger, que é exatamente aquele autor que eu mais me interesso por ele dentro da filosofia. Por quê? Eu acho Heidegger um cara muito equilibrado. Heidegger, ele não é ateu, como Sartre, e não é extremamente religioso, como Søren Kierkegaard. Heidegger é o meio termo. É um homem que ele teme a Deus, ele acha interessante essa ideia de Deus, talvez não como muitas pessoas têm a ideia de Deus nos dias de hoje, mas ele tem uma ideia de Deus, ele não refuta Deus. Eu trouxe alguns pensadores que têm isso, eu vou mostrar para vocês depois, e posterior, queria falar para vocês também que posterior a Heidegger existe Sartre, Jean-Paul Sartre, que é um filósofo também existencialista, porém ele é ateu, completamente ateu. Um dos pensamentos de Sartre é: existir é o ser que elege a si mesmo, ou seja, ele depende de nada. Ele é ele e só. Ele e só no mundo. E Heidegger ele pensa que não, ele é mais humanista, ele é mais... ele vê o homem, não um homem só no mundo, homem, mas um pensamento mais social, mais em comunidade. Trago para vocês aqui um livro dele que eu recomendo, que é Ser e Tempo. É uma obra espetacular. Tive que ler algumas vezes para poder entender alguma coisa, mesmo
tendo assim um tempo de leitura em filosofia geral, eu já lecionei filosofia, então eu posso dizer que minimamente eu entendo um pouco, mas eu tive que ler algumas vezes esse livro, 4 vezes se eu não me engano, para poder ter uma ideia legal. Procurei muitos vídeos na internet sobre ele, esse tipo de coisa que a gente vai fazendo assim na leitura de sempre. Então, aqui no sítio, eu gosto muito e tenho, em meus tempos, eu tenho o tempo de trabalhar, o tempo de ler, o tempo de assistir a TV, as minhas séries e tal. Eu divido isso tudo e faço as minhas leituras, porque eu gosto. Uma das coisas que eu herdei dos meus pais foi o gosto pela leitura. Gosto muito. Então, eu gostaria de trazer algumas obras alguns autores que eu me avizinhei a eles. Um é Martin Heidegger. O outro é, sem dúvida nenhuma, Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski é um clássico da literatura russa, é um espetáculo muito bom para quem quer se divertir, quem quer passar o tempo. Nossa, Dostoiévski é muito bom. Qualquer livro dele, recomendo. Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo e principalmente O Idiota. Dostoiévski ele tem uma maneira de escrever que não é muito fácil de você guardar, porque ele tem muito diálogo e muitos personagens nas obras dele. E o nome dessas personagens tende a repetir, porque Dostoiévski ele escrevia muito rápido, porque ele tinha que entregar as obras dele muito rápido. Então, para não gastar tempo com nomes e tal, ele repetia nas várias obras dele os mesmos nomes nas pessoas, nas personagens. Então, não é fácil de ler por isso. Agora, é muito divertido. Dostoiévski é muito divertido. Ele traz sempre um cunho religioso. Ele era muito religioso, cristão religioso, ortodoxo, né? E todas as obras dele, ele traz essa ideia de religiosidade, uma moral religiosa nas obras dele. Muito bom, Dostoiévski. Quem quiser ler só para se divertir, para passar o tempo, pode pegar qualquer obra dele e eu recomendo essas 3 que eu falei. Os Irmãos Karamazov, Crime e Castigo e O Idiota. O Idiota, inclusive, tem uma série dele, russa, que é perfeita. É um livro escrito. Eu acho que eu nunca assisti uma série tão fidedigna quanto essa série do Idiota de Karamazov. Se tiver oportunidade, assistam, vale a pena. Ele é em russo, porém legendado. Outro autor que eu queria trazer para vocês também, que eu leio muito, gosto muito das obras dele, é Antoine Saint-Exupéry. Esse autor é muito bom. Os 3 que eu estou falando aqui são completamente diferentes um dos outros. Heidegger, ele é filosofia existencial, é uma coisa puxada para o seu ser, puxada para você descobrir o que você é, segundo Platão. O bom, o belo e o verdadeiro é você buscar isso, porque o sentido da filosofia é a verdade. Então, Martin Heidegger traz isso para você, o que você exatamente é, o que você precisa descobrir de você mesmo, o seu melhor amigo e o seu pior inimigo. Dostoiévski, ele traz uma proposta de mundo, uma proposta mundana, uma proposta de relações no mundo, muito divertida, muito distraída e bom de ler, muito bom de ler. E Antoine Saint-Exupéry, ele traz para a gente uma narrativa própria, aonde ele se coloca no centro de todas as obras dele
Mas é um homem, Saint-Exupéry é um homem meio amargurado, um homem meio desiludido da vida. Então ele traz isso em todas as obras dele. Se você ler as obras dele, começando do início para o final, a principal característica que eu percebi em Saint-Exupéry é a religiosidade. Ele começa os seus escritos praticamente ateu ou não vendo importância maior na questão de Deus, e termina essas obras, Cidadela, por exemplo, que é uma edição póstuma da vida dele. Ele traz isso muito religiosamente. Esse livro é praticamente um livro religioso, é muito voltada à crença, à espiritualidade. Antoine de Saint-Exupéry ele já tem essa situação de estar perto de Deus, estar perto do fim dele. Tanto é que ele provoca o fim. Alguns de vocês sabem que no final da vida dele, certamente ele se suicida. Ele entra no avião, que foi a vida dele inteira, ele foi aviador, então no final da vida ele entra no avião e num voo para nunca mais voltar. Nunca se achou o avião ou o corpo de Saint-Exupéry. A ideia é que ele tenha se suicidado. Então, desse autor, eu trago para vocês a sugestão de, principalmente, Terra dos Homens, ótimo livro, muito romanceado, muito lindo, muito belo, uma leitura muito agradável. O Pequeno Príncipe é interessante também, não deixa de ser interessante, mas ao contrário de que muitas pessoas acreditam, o Pequeno Príncipe não foi escrito para criança. Ele é um relato, praticamente uma autobiografia da vida de Antoine de Saint-Exupéry, onde ele é o Pequeno Príncipe e a Rosa que ele toma conta é a mãe dele, que eles tinham um relacionamento muito estreito e ele fez esse livro, essa obra, numa relação contando praticamente a vida dele, praticamente uma autobiografia. E Cidadela. Então, Terra dos Homens, principalmente, e Cidadela. O Aviador é bom, mas não chega nem perto, nem de Terra dos Homens, nem de Cidadela. Então, fica aqui a dica para vocês desses livros e eu espero que vocês aproveitem no dia de chuva, no dia que vocês estiverem de férias, no dia que vocês estiverem a fim de dar uma relaxada, ler um pouquinho. Pode pegar qualquer um desses livros que eu dei sugestão para vocês, que vocês tenham certeza que vai gostar. Só quem não gosta de filosofia que vai achar o de Heidegger muito chato, muito repetitivo. Heidegger ele cria os termos próprios da filosofia dele que são muito repetitivos, então isso acaba cansando. Quem gosta de filosofia, aí sim, aí vale a pena. Mais uma vez eu peço a vocês que se inscrevam no canal, que dê um like para a gente e que sigam nossos vídeos. Tem sempre uma sugestão para vocês, tem sempre uma coisa, uma novidade, uma coisa diferente para ver. E é isso aí.